preço não é juro na rua e câmbio baixo. Quando você faz uma regra que você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira Entrevista, nossa segunda edição. Nós recebemos o Mailson da Nóbrega na primeira edição e agora um especialista em economia chinesa para explicar para a gente esse tarifaço. Vocês acham que eu sei explicar as coisas? E aí eu trago essas pessoas para mostrar para vocês que, na verdade, tem gente que sabe mesmo fazer isso, né? Eu fico até agradecido pelos elogios, mas é que tem gente muito melhor. E hoje a gente vai falar com o professor Roberto Dumas Damas, que é professor de economia chinesa, já morou na China, sabe tudo sobre China, sabe tudo sobre comércio internacional, vai explicar um pouquinho para a gente toda essa confusão que o Trump está criando com essa guerra comercial via tarifas, né, que a gente tem visto aí nos últimos dias. Então vou chamar o professor para cá. Professor, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Esquina Sucupira. Não sei se o senhor conhece, nós estamos começando há pouco, e a ideia de Esquina Sucupira é onde a Faria Lima encontra a Praça dos Três Poderes, né? Por isso esse nome singelo de Sucupira. Hoje nós vamos fazer um Wall Street com aquela rua lá da Casa Branca que eu esqueci o nome. Mas essa é a esquina hoje. Pensilvânia. Pronto, a Pensilvânia. O professor, seja muitíssimo bem-vindo. Queria agradecer o tempo, o senhor ter separado um tempinho para a gente. Eu sei que sua agenda é atribulada, para poder falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Obrigado, Rodrigo. Só um disclaimer aqui. Eu não sei tudo sobre China, não. A gente continua aprendendo, pelo amor de Deus. Vamos fazer. Parece que eu sei tudo. Estudei, não, mas você sabe que ainda estou aprendendo. Eu ouvi uma frase sobre isso outro dia, né? Quem diz que sabe tudo é porque ainda sabe tão pouquinho que ainda não entende o tanto que não sabe, né? Só quem sabe muito é que é capaz de falar um negócio desse aí. Não faço parte do Partido Comunista Chinês, não sei dos meandros do poder da China, não. Vamos começar pelo seguinte, professor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu tenho recebido e eu acho que você é a melhor pessoa para responder. Quem perde mais, né? Eu vou fazer um breve retrospecto aqui. O Trump coloca 20% de tarifa sobre a China lá atrás. Agora, quando vem a tarifa recíproca, entre aspas, porque recíproca é só um nome, né? Não é o que aconteceu, ele coloca mais 34%, a China fala, olha, isso aí não está certo, a gente vai colocar, então, 34 para vocês aqui. Ele fala, se colocar eu ponho mais 50, ele colocou mais 50, a China revidou mais 50, depois ele coloca 125, e hoje, né, na sexta-feira, saiu a China revidando 125 também, igualando de novo a tarifa do Trump. E a minha pergunta é, quem perde mais nessa brincadeira? Se tudo ficar assim, que eu imagino que não vai ficar, mas se tudo ficasse desse jeito, quem perderia mais? Veja, primeiro, é importante fazer o disclaimer, como eu sempre digo, não vai ficar assim. Porque tem determinados produtos, bens aí, que se você colocar 70%, 80%, 90% de tarifa, ele fica completamente impossível de ser vendido. Então, virou uma briga de, eu vou colocar 300%. Ora, se passar de 70%, 80% e for para 1000%, já não faz mais a menor diferença, porque não vai ter comércio. Agora, quem que perde mais? Os dois. Eles estão, mas nós vamos falar eventualmente quem pode perder mais. Mas é óbvio que os dois perdem porque eles são interdependentes. Enquanto um exporta para os Estados Unidos, que é o caso da China, que é um bruta consumidor, o dinheiro que vai para a China, ele financia o déficit fiscal do governo, comprando títulos públicos. Então, veja, nós estamos dançando tango. Se um para, a música vai parar. Bom, mas no final das contas, vamos fazer um cenário hipotético. Quem poderia perder mais? Veja, os Estados Unidos são uma democracia. A China é uma ditadura. Então, quanto mais tempo demora, mais o PIB deve crescer menos. Ou seja, deve entrar provavelmente numa recessão ou, como a gente costuma falar, numa estagflação. Porque, a despeito de que pode ter algumas mercadorias que não vão mais entrar no país, outras são absolutamente necessárias e vão ficar mais caras. Então, eu vou ter recessão com inflação.
A inflação é óbvia, porque você coloca uma tarifa de 50%, 60%, 100%, 120%, e eu preciso comprar isso porque é o insumo do meu produto essencial, eu vou passar isso para preço. Então, a inflação é uma coisa que muito provavelmente vai subir nos Estados Unidos ou vai ficar mais resiliente. A recessão, veja, você não sabe em que pé está a negociação. O problema, quando a gente fala, nós economistas, financistas, sabemos trabalhar com risco. Nós não sabemos trabalhar com incerteza. Como é que eu vou fazer um plano de negócios com a China, com outro país que quer que o seja, se eu não sei quanto vai ser a tarifa? Como é que eu vou abrir uma planilha de Excel e fazer um business plan sabendo que pode ser 34, 54, 100, 125? Então eu paro, fecho o meu notebook, não faço planejamento financeiro, não consumo, não invisto, o PIB cai. Olha o Federal Reserve, o problema que ele vai ter. Ele tem um mandato duplo, ele precisa controlar a inflação e impulsionar o PIB. Bom, mas se a inflação subir, ele tem que subir juros. Se ele sobe juros, o PIB cai mais ainda. Bom, então não sobe juros, deixa o PIB subir. Dificilmente o PIB vai subir, mas vamos supor que suba. O PIB acaba subindo, mas a inflação sobe mais ainda. Então você está num cenário de que, como contra-regra, o que acontece? Trump, por viver e é um presidente da maior democracia do mundo, ele acaba perdendo fôlego político. Veja o Elon Musk já desembarcando do governo, falando que Peter Navarro é um imbecil. Você acaba perdendo cacife, fôlego político. No caso da China, como é ditadura, perder fôlego político não tem problema, eu tenho o porrete na mão. Se alguém reclamar, eu prendo. Então, no final das contas, você acaba... É óbvio que você não pode pegar o terceiro mandato, se eu não me engano, mas aí aquele que você escolher, que seria eventualmente o J.D. Vance, vai receber como herança uma economia muito menor, se tudo continuar como está. Com inflação, não vai ser eleito. Volta os democratas para a Casa Branca. Então, Trump, é importante que, e a gente acha que vai acontecer, nós estamos fazendo um cenário hipotético de que nada muda. Um vai ficar com 145 e isso é 125. Vai parar o comércio entre os dois. Não acho que vai acontecer isso. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai pegar o telefone e falar: vamos parar com essa brincadeira e vamos chegar num acordo, nem eu nem você, 45, 50% de tarifa para nós dois. E tudo bem, mas mesmo assim 40%, porque no Trump 1 a tarifa média era 21% dos dois países. E foi aumentando, 34% foi para 49%, 125%, 145%. Aí virou uma brincadeira de criança. Poxa, não botou 145% de tarifa, você não quer, simplesmente proíba. Então, politicamente, por ser uma democracia, quem perde o poder é Trump. O Partido Comunista Chinês se mantém. Então, eu queria entender exatamente isso. Você tem uma experiência pessoal, você morou na China há algum tempo, então entende um pouco mais essa cultura que para a gente é um pouco complicada. Eu tenho um irmão que mora no Japão e é engraçado como realmente a gente vai sentindo as diferenças, né? De repente ele vai mudando, ele está há 12 anos lá. E você vê que a cultura é bem... permeia tudo mesmo ali, né? Assim como a gente aqui, óbvio. E aí a minha pergunta é, a impressão que me deu é que essa tática do Trump, que alguns chamaram de uma tática meio poderoso chefão, né? Vou te dar um acordo que você não pode recusar, colocar a arma na cabeça da contraparte, não está funcionando com a China. Por quê? Né? O Xi Jinping, o Trump já falou algumas vezes, né, publicamente, que está esperando essa ligação e que está com muita vontade de conversar, porque o Xi Jinping chegou a elogiar o Xi Jinping, uma das mentes mais brilhantes do mundo, mas da China não veio nada, só veio, olha, você tarifa aqui, eu tarifo daqui, você tarifa de lá, eu tarifo daqui. O que a gente pode esperar de movimentação chinesa? Até hoje, só sem deixar muito longa a pergunta, mas só para complementar, eu vi uma notícia outro dia, recente, falando sobre uma possível visita
de representantes da União Europeia para negociar importação e exportação de veículos com a China, e eu acho que isso também já faz parte de toda essa narrativa nova de rearranjo do comércio global, se o Trump insistir nessa toada que ele está fazendo. 2 pontos aí, Rodrigo. Essa guerra comercial pode ajudar o Brasil do lado do agronegócio. Porque se você olhar pelo Trump 1, o que aconteceu? Os chineses pararam de comprar um pouco agro, principalmente grãos, dos Estados Unidos e passaram a comprar do Brasil. Por outro lado, como você bem colocou, é bem provável que vão inundar o Brasil buscando terceiros mercados. O quê? Carros elétricos, Build Your Dream, bateria, painel solar, pneus, artigos têxteis e brinquedos. Então, isso daí me prejudica. Pelo lado da cultura, é importante deixar claro o seguinte: o pensamento psique do chinês, ele é confucionista. Se é que a gente pode falar se vai isso influenciar ou não. Existe uma palavra chamada mianzi. O que é o mianzi? Perder a face. Xi Jinping ligando, ele está oferecendo a face para Trump. Então ele está vendo se quem vai ligar primeiro, porque se Xi Jinping ligar primeiro, ele espera que Trump ofereça a face também. O que é perder a face? É passar carão. Passar carão. Arregou. Isso daí é falando no português, no brasileiro nosso aqui, não falando no brasileiro, falando no português, mas na nossa cultura brasileira. É passar carão, arregou. Você ligou, você está oferecendo a face. E espera que a sua contraparte ofereça a face também. Recue, porque senão vai travar as negociações. Pelo menos é assim que eu entendo que a cultura confucionista, claro, mudou, tá certo, mas veja, é a cultura do chinês. Você pode gostar ou pode não gostar. Não, mas está errado. Isso, veja, não existe. A China passou da idade medieval para a idade contemporânea sem passar na idade moderna. O iluminismo não faz parte do mindset do chinês. O equalité, fraternité, identité também não faz parte. Faz parte a hierarquia, a preservação da face, a família, os amigos, o guanxi. Se você faz parte da minha estrutura. Se não, não me importo. E eu não posso perder a face. Por isso que dizem que chinês pode contar uma mentira branca, porque ele não quer fazer com que você perca a face. Então, por exemplo, quando eu trabalhava lá, só para você ter uma ideia, estou vendo que você está falando a coisa errada. Em nenhum momento eu vou falar que você está falando a coisa errada. Principalmente se você estiver na frente do teu subordinado. Eu vou tirar você da sala e falar, olha, é complicado mesmo. Funciona assim, assim, assim. Para você não perder o poder da hierarquia junto dos teus funcionários e eu não expor, com várias aspas, a sua ignorância frente à sua hierarquia. Isso dá um trabalho danado. Então, é a arte de negociação do chinês. Se eu ligar, eu estou dando a face para Trump. Eu espero, então, que ele também recue um passo na minha ligação. Então, é isso que pode acontecer. Se Estados Unidos liga, provavelmente Xi Jinping deve oferecer a face. Olha, vamos negociar. Mas isso é uma coisa que, mais cedo ou mais tarde, vão telefonar um para o outro. Porque não pode continuar com 125, 145. Nós estamos conversando sobre a cultura chinesa, como é que funciona, mas é óbvio que nós estamos falando das 2 maiores potências mundiais e, de alguma maneira, vai ter que se ignorar esse negócio de mianzi, de perder a cara, porque senão fica muito complicado. Vai sair, mas o fato de você responder à altura tem muito a ver com a cultura de negociação chinesa. Mas que você não pode levar o mundo ao hecatombe por causa da negociação chinesa. Tá bom, entrega a face por Trump e deixa ele
nadar e ver o que ele oferece em troca. Então, eu acho que a negociação tem que ocorrer, tem que diminuir, senão você vai parar. Agora tem eu cruzei com um documento, deu um eco aqui, né? Com um documento do Steven Miran, que é conselheiro, presidente do Conselho de Economistas, presidente do Conselho de Economistas da Casa Branca, conselheiros economistas da Casa Branca, e ele tem um documento de novembro do ano passado, falando mais ou menos o que o Trump está fazendo agora, né? Uma espécie de manual da tarifa do Trump, né? Então ele fala, a gente põe tarifas altas nessas pessoas com quem a gente tem um déficit comercial muito grande, força essas pessoas a virem negociar com a gente e a gente faz com que elas, então, reapreciem o câmbio delas, porque isso está maltratando a nossa troca, sem que a gente precise depreciar o dólar aqui, que seria ruim, causaria inflação, etc. E tal, se a gente fizesse isso sozinho. A gente deprecia o dólar no relativo, mas começa lá do outro lado. E essa seria uma ideia com a China também, Vietnã, esses países onde as tarifas recíprocas acabaram ficando mais altas. A minha dúvida é a seguinte, professor. Primeiro, o que é que ele está... Porque ele fala de um dilema de Triffin, né? O senhor que é professor deve lembrar dessa história, que é aquela história de a gente é a moeda padrão no mundo, digamos assim, a moeda mais... Isso. E aí a gente acaba tendo déficit para poder entregar dólar para o resto do mundo e fazer com que a nossa moeda continue sendo o que ela é. Só que isso, no longo prazo, em tese, você teria, segundo essa tese, você acabaria desacreditando a sua própria moeda porque você ficaria muito endividado. Eu vou voltar com a parte da China, da dívida da China como principal credora, mas antes eu queria... E aí ele fala que eu queria passar por esse ponto. Ele fala que um dos problemas é essas moedas desvalorizadas artificialmente, como é o yuan chinês. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente, como é que é desvalorizado artificialmente o yuan e se isso tem a chance de dar certo. Lá na frente, quando sentarem para conversar, uma das propostas americanas é, olha, vocês precisam, como é que se diz, fazer com que a moeda de vocês aprecie contra o dólar. Isso é possível? E começando aí pela parte de como é que você deprecia a sua moeda artificialmente. Veja, isso é possível, como aconteceu em 1985 com Ronald Reagan. Você foi no Acordo de Plaza, no Hotel Plaza em Nova York, 5, 6 maiores países do mundo, Alemanha Ocidental, França, Reino Unido, Japão, Canadá e Estados Unidos, entraram num acordo de fazer uma intervenção coordenada no mercado de câmbio. Todo mundo vendendo dólar e comprando suas moedas. O dólar depreciou. Mas melhorou a balança comercial de Ronald Reagan? Não, piorou. Piorou por quê? Porque o déficit fiscal dele piorou. É o chamado déficit gêmeos. Então, por identidade macroeconômica, se um país gasta demais e poupa menos, ele vai acabar importando mais, mesmo que seja mais caro. Isso é um capítulo 1 de macroeconomia. Então é importante que a sociedade norte-americana, privada e pública, comece a poupar mais, porque você já está em sobrecapacidade, no hiato positivo. Se você quer comprar demais e não tem a capacidade de... mas vai vir a capacidade de produção. Não vai vir nos próximos 3 anos. Primeiro que eles estão em pleno emprego. O emprego está 4,1%. Mesmo que você entre lá, quais são os empregados que estão disponíveis para trabalhar como um chinês trabalha? E mesmo que eles estejam, quanto vai ser o salário desses caras? Sendo que eu estou com pleno emprego e ainda estou mandando imigrantes legais e ilegais embora. Então vai faltar mão de obra. Então é importante que os Estados Unidos entendam a identidade macroeconômica que esse economista escreveu, o seguinte: os Estados Unidos precisam poupar mais. Se poupa mais, você não precisa importar. Vou produzir aqui dentro. Aí vem o negócio das vantagens comparativas, Rodrigo. Vamos supor que você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana.
você não descansa e não tem hobby. Você toparia fazer o teu jardim, gastar 3 horas, ou seja, o custo de oportunidade de R$ 3.000? Veja, eu não sei você, mas eu não sei a diferença de uma espada de São Jorge e de uma roseira. Então eu prefiro contratar um jardineiro. Ora, se eu não sei fazer e se eu sei fazer é caro, por que eu não importo? Quer dizer, na nossa vida, a gente aplica as vantagens comparativas. Eu quero ter um serviço melhor, quem limpa melhor a minha casa, quem sabe fazer o jardim, quem leva o cachorro para passear, quem faz a fábrica melhor, com um preço melhor, porque eu quero me dedicar onde eu tenho vantagem comparativa. Então, os Estados Unidos perderam vantagem comparativa para outros países. Vou trazer essas plantas para novos empregos. Vai ser mais caro. Então, são minorias organizadas prejudicando maiorias desorganizadas. O problema do dilema de Triffin veio lá de Bretton Woods, de 1944, John Maynard Keynes e Harry Dexter. John Maynard Keynes, da Inglaterra, Harry Dexter, se não me engano, secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Estabeleceram que os Estados Unidos poderiam emitir $35 desde que tivesse 1 onça ouro, algumas gramas aí, depositado no Fort Knox. Aí Triffin falou, olha, isso vai ser difícil, porque como o comércio mundial aumenta, é bem provável que os Estados Unidos vão ter que emitir mais moeda do que tem em dólar, do que tem em ouro, que é o que aconteceu, principalmente com a guerra do Vietnã e da Coreia. Estados Unidos entraram em déficit. E também junto-se a isso, que teve antes disso, no meio da Segunda Guerra, o Tratado de Versalhes. Ou seja, quem exigiu, quem pediu ou quem funcionou para que o dólar fosse a moeda dominante foram os Estados Unidos. Agora a questão é, quero mudar eu, não norte-americano, brasileiro, europeu, chinês, japonês, e transacionar e receber em birres e tilpes, em euro, por enquanto não me parece. Então o dólar vai continuar sendo a moeda. Aliás, acho interessante isso, porque Trump falou, se por acaso tiver uma moeda formada pelos BRICS, que eu acho que é um absurdo, não teremos isso, imagina, eu negociar com o Irã, com a moeda do Irã e com a moeda da Rússia. Você vai me desculpar, e nem com o birr etíope, e nem com a libra egípcia. Ah, mas é que ele fala, você é lambibota dos Estados Unidos. Tá bom, então faz uma carteira, compra libra egípcia, real iraniano, birr etíope e rublo russo e põe na tua carteira e vende dólar e vende euro. Mas e o yuan? O yuan não dá, porque a conta capital do balanço de pagamentos é fechada. Se eu faço um negócio com você, Rodrigo, da China, e ganho 1 bilhão de renminbis, que é a moeda do povo, Chinese Yuan, o que eu vou fazer com isso? Posso livremente entrar na China e investir na bolsa de Shanghai, Shenzhen? Não, não posso. Puxa vida, então o que eu vou fazer com essa moeda? Se a conta capital do balanço de pagamentos é fechado. Converte para dólar. Pô, então voltei para dólar? Ah, mas a China vai abrir a conta capital. Não vai. Por quê? Porque os bancos chineses são usados como braço parafiscal para o crescimento econômico e a legitimidade do Partido Comunista Chinês. Então, o banco chinês deve estar cheio de non-performing loans e os chineses, além de manipular o câmbio, eles represam a taxa de juros. Talvez não agora que estão quase em deflação, mas a taxa de juros sempre foi baixa para subsidiar a produção. E o poupador não tem lugar onde investir. Ele tem que botar num banco, onde ele vai receber um resultado pífio, coloca na bolsa de valores ou no real estate, no mercado imobiliário. Chegou Xi Jinping e falou, real estate não é para especular, é para morar. Furou a bolha do real estate. Então o chinês tem 2 lugares, ou ele põe no shadow banking, wealth management products, ou ele coloca no banco, coloca uma taxa de juros muito baixa, ou coloca na bolsa. Puxa, mas não dá para investir na Coreia? Não, não dá. Você é proibido de fazer carry trade. E se você fosse possibilitado, você estaria eventualmente sujeito, obviamente, o que a gente chama em economia de sudden stop.
um ataque especulativo, como aconteceu com o México, como aconteceu com a Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia, como aconteceu com a Argentina, como aconteceu com o Brasil, como aconteceu com a Turquia, como aconteceu com a Argentina de novo. Então você pode ter uma fuga de capitais para aproveitar taxas de juros maiores em dólar. E isso o chinês não vai permitir, porque senão você pode entrar numa crise econômica. Em sociologia, economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia vai mal, a sociedade reclama. A sociedade reclama, politicamente eu não sou sustentável. Tenho que passar o tanque na rua. 1989. Não quero fazer isso. Então não acho que o yuan vai ser uma moeda livremente conversível que você possa entrar e sair da China nos próximos 10 anos. E o euro? O euro é um projeto político. Os 20 países que fazem parte do euro, se eu não me engano agora com a Croácia, não fazem parte do que Robert Mundell falava, uma área monetária ótima. Uma política monetária não serve para todo mundo. E se você quiser uma moeda só, não para negociação internacional, uma única moeda, você tem que perder o poder fiscal, tem que ter um federalismo fiscal. Não existe federalismo fiscal na zona do euro. Cada país tem a sua curva de juros. É a mesma coisa que eu falar, olha, Bahia tem curva de juros, Minas Gerais tem curva de juros, Estado de São Paulo tem curva de juros. Não é verdade, porque existe o federalismo fiscal. Mas você decolou o McDonnell Douglas de 3 turbinas, que deveria ter 3 turbinas, com 2 turbinas. Como é que eu vou pedir agora que os franceses e espanhóis percam a soberania fiscal para transformar a moeda do euro, a moeda euro, em uma moeda livremente conversível e substituir o dólar? Então não tem outra opção. Vai continuar sendo o dólar. Por enquanto estão fazendo um sell-off de bons norte-americanos que o PU está caindo e o yield está subindo. Isso vai estourar na cara da dívida pública norte-americana. Ou seja, você está vendo o que está acontecendo com a curva de juros dos Estados Unidos. Ela não para de subir, porque está muita gente vendendo chinês, japonês, vendendo título norte-americano e comprando ouro, comprando outras moedas. A hora que você vende, o PU cai, o yield sobe, o custo de carregamento da dívida pública aumenta. Ora, você não falou que ia atingir um equilíbrio fiscal? Esse custo de carregamento piora a dinâmica da minha dívida pública. Veja o caso do Brasil. Minha curva de juros estipou depois do arcabouço fiscal. Então, acho muito difícil você achar que vai ter uma depreciação, fazer um acordo de plasma, como ocorreu em 1985, um acordo de Louvre, como ocorreu em 1987, como os Estados Unidos querem. Se quisesse, seria sentar e negociar. Seria uma intervenção coordenada, mas só para você ter uma ideia, o yuan está continuando a depreciar. Então, além da tarifa, deliberadamente, o governo chinês, o Conselho de Estado, o Partido Comunista Chinês, o People's Bank of China, está depreciando o yuan todo dia para ganhar mais competitividade e provocar os Estados Unidos. Aí você fica como bystander, fala, cara, o que eu vou ganhar com isso? Então, o mundo só tende a perder com essa briga. Ninguém ganha. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque nessa alta dos juros americanos aí teve um zoom, né? Teve aquela história do basis trade, que eu não vou entrar aqui porque é mais técnico, etc e tal, mas teve um zoom também que, olha, os 3 maiores credores americanos ali, de títulos públicos americanos, Japão, China em segundo lugar e Reino Unido em terceiro lugar, cada um ali com próximo de 1 trilhão, se não me falha a memória. A China, então, estaria desovando aquele monte de título que ela tem lá para causar um rebuliço mesmo, de uma forma de sabotagem ou de resposta ao que estava acontecendo. É possível que isso esteja acontecendo mesmo? É possível? Possível tudo é, né? Mas assim, é razoável achar que essa é um movimento que a China estaria fazendo mesmo? Não acho que seja só a China. Eu acho, como você falou, é uma operação estratégica. Muitos países estão fazendo. Agora também vamos pensar, você não pode desovar toda a tua carteira de título público
Porque conforme você vai vendendo, o teu PU vai caindo. Então, você está dando um tiro no teu pé. Você vende um pouco, vende 50 bi, vende 100 bi, vê a curva de juros estipar e vê Trump como é que ele responde. Quando a curva de juros estipou, posso estar enganado, mas palavras dele, chegou o momento que é hora de ser flexível. A bolsa despencou, curva de juros estipou, ele postergou por 90 dias as tarifas. Ora, se você quer negociar, esteja pronto para a briga também. Eu vendo 50 bi, 100 bi, compro ouro, compro franco suíço só para fazer uma pequena diversificação de 5 a 10% das reservas internacionais, caso esse alvoroço na curva de juros e no custo de carregamento estoura na cara de Trump. Você acordou o dragão. E depois falou, agora é hora de ser flexível. Tá bom, vamos ser flexível. Só que se você colocar 125%, nós vamos colocar 145%. Veja, não estou defendendo ninguém. É óbvio que vai ter um acordo no meio do caminho. Só que no meio do caminho você acaba deixando mortos. Pessoas que acabam perdendo dinheiro e sua poupança. Então está na hora dos dois sentarem e falar, olha, para de vender meu título, e você para de colocar uma tarifa de 125, e você para de manipular o câmbio, e vamos sentar e conversar, porque senão... E você comece a poupar um pouco, porque é assim que funciona a economia, não é com tarifa, não adianta gritar mais alto, porque eu grito mais alto, e aí fica aquela coisa, Xi Jinping está gritando, Trump está gritando, mas as duas economias vão sofrer. Estados Unidos vai crescer menos e a China vai crescer menos. O problema é que uma é democracia, você perde o fôlego político, o outro, eu desço o porrete e ninguém vai reclamar se por acaso o meu PIB crescer só 3,5%, Rodrigo. Ainda tem isso, né? Só 3,5. A gente aqui lutando para ter um PIB assim. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Dado esse cenário todo, e aí imaginando que a gente pode ter um pouco mais de juros nos Estados Unidos, o Jerome Powell chegou a falar numa entrevista que ele deu um tempo atrás aqui, que por causa desse duplo mandato, né, e você tendo as coisas andando diametralmente opostas, né, para lá dos sentidos opostos, qual era a decisão, qual era a preferência do Fed, né? Controlar a inflação ou manter pleno emprego, né? Manter o mercado de trabalho aquecido? E ele dizia que tem um paper, eu não achei, eu também não procurei muito bem, né? Vamos ser sinceros, mas assim, tem um paper, tem um estudo do Fed que já pacificou essa questão, que seria o seguinte: a conta é assim, olha, você calcula qual dos dois você consegue atingir em menos tempo e parte em direção a esse objetivo. Então, se eu consigo trazer a inflação para a meta em menos tempo, eu vou atrás da inflação. Eu consigo trazer o mercado de trabalho para o pleno emprego em menos tempo, então eu vou atrás dele. Dado a situação de hoje, se você fosse o Jerome Powell, o que você defenderia? Eu acho que eu advogo da neutralidade da moeda no longo prazo. Então, o primeiro lugar é controlar a inflação. E outra, você não consegue subir a taxa de juros e fazer com que esse aumento de tarifa não seja repassado para o consumidor final. Você vai quebrar várias empresas e vai quebrar os bancos. Então, você tem que controlar a inflação de alguma maneira. Talvez 3%. A meta é 2%, mas deixar em 3%, não sei, não sou o Jeremy Powell. Talvez não causaria tanto pânico. Agora, como chegar, subir para 5%, 6%, 7%, aí o Banco Central vai ter que subir taxa. Aliás, diga-se de passagem, Fed Funds você não precisa nem subir, a curva já está subindo. A curva já está estipando. Então, mesmo que é que nem aquela coisa, vamos queimar a cabeça do Campos Neto na Paulista. Tem muito vendedor de miçanga aí que não entende de política monetária. Fala, queimando ou não queimando, a curva de juros do Brasil já estipou. Pare de culpar Campos Neto, isso é risco fiscal. E se você tiver um sell-off de bonds, isso é risco fiscal e risco de inflação. Então, se o Galípolo botar a taxa de juros a 3%, tá bom, eu coloco a taxa de juros a 15% para um ano.
é a taxa de juros de um dia, a Selic. Curva de juros quem manda são os emprestadores do governo norte-americano. Ela pode inverter, pode fletar ou pode estipar. E isso o Federal Funds pode intervir na curva de juros, eventualmente fazendo as operações twisted, ou seja, comprando longo e vendendo curto, ou vendendo curto e comprando longo, para deixar a curva de juros ascendente, não invertida, porque invertida é o prenúncio de uma recessão. Vamos ver se a curva de juros inverte nos Estados Unidos. Por enquanto, não, ela está bem estipada, ela está fazendo isso. E como é que fica para a gente isso tudo, né? Porque a gente sempre tem essa história de, olha, se o cara aumenta lá os juros, vai mais dólar para lá, indo mais dólar para lá, fica menos dólar aqui, o nosso dólar é o nosso dólar, o nosso real desvaloriza, isso acaba afetando a inflação, que vai acabar afetando a política monetária, pode acabar afetando a nossa política monetária. Você acha que, dado esse cenário que a gente tem hoje, né? Claro que as coisas, aquilo que você falou antes, elas provavelmente vão mudar, eu imagino, eu ouvi outro dia alguém falar isso, né? É tão ruim esse plano do Trump que a única certeza que a gente tem é que ele não vai ficar desse jeito. Mas como é que fica para a gente aqui, né? Para o brasileiro? Porque a gente tem, agora passando para o nosso quintal aqui, a gente tem algumas coisas que a gente pode ter. É uma invasão de industrializados chineses, um aumento na compra das nossas commodities, que pode trazer um pouco de dólar, e o juro nos Estados Unidos, que pode atrapalhar um pouco o nosso juro aqui, fazendo o nosso juro subir. Como é que a gente pode olhar para esse tanto de variáveis e falar, olha, vai ter uma aqui que, na minha opinião, vai ser a mais preponderante? Veja, você tem, como você colocou, são várias variáveis aí. Primeiro, o preço de commodity está caindo. Então, mesmo que eu exporte mais grãos, o preço vai ser menor. Não, mas meu câmbio está depreciando. Provavelmente o câmbio vai offset, ou seja, compensar a queda do preço da commodity. Isso vai entrar menos dólar no Brasil. Vai entrar menos dólar no Brasil. Com a minha idiosincrasia fiscal, eu não estou apostando que o real vai valorizar. Para mim, o negócio vai para 6, 6,10. Principalmente com esses vai e vem da negociação. Agora, ainda mais se Federal Reserve decide aumentar a taxa de juros, veja, não é o diferencial de juros que determina onde eu vou botar o dinheiro, porque senão eu colocaria na Venezuela ou na Argentina. É o diferencial de juros em dólar. Porque todo mundo fala, o Brasil é o país que mais paga grandes coisas. Ano passado eu pagava 11%, 12%, mas meu câmbio depreciou 27%. Eu deveria ter ficado quietinho comprando um título norte-americano que eu ganhava 5,25% e 5,5% em dólar. Perdi 16% em dólar, mas ganhei 11% da CDI. Então não é o diferencial de juros, é o diferencial de juros na mesma moeda e precisa compensar o risco país, que é o chamado carry trade. Eu quero ganhar mais? O que você prefere, R$110 ou melhor, R$520 ou $110? Gente, eu preciso fazer a conta. Não é assim, o CDI paga mais, o dinheiro vai voar para cá. Não, isso, pelo amor de Deus, obviamente não é assim. Se meu câmbio deprecia, mas eu acho que vai prevalecer muito mais a subida de taxa de juros e o controle inflacionário. Por quê? Porque na guerra da Ucrânia e na pandemia, Jerome Powell ficou behind the curve e deixou a taxa de juros ir para 11,10. E se o Trump foi um dos motivos que Biden caiu, tudo bem, ele estava completamente atrapalhado, etc., e colocaram a Câmara... Estava caindo sozinho, né? Estava tropeçando e caindo sozinho, coitado. Já foi. Agora é questão de abraçá-lo. Não é mais político. Vamos abraçar. Botou a Câmara no meio do caminho, mas o que Trump bateu mais? No preço. Puxa vida, você falou que o preço subiu e agora você vai deixar o preço subir por causa das suas tarifas? Então eu acho que vai chegar um momento que ele vai parar de bater no Federal Reserve. Mas o Jerome Powell não é forever. Vai chegar uma hora que o mandato dele acaba. Olha o risco de Trump colocar um cara mais dovish no controle do Federal Reserve, a despeito dele ser independente. Mas,
sempre existe um risco de 2015 e 2016 à la Brasil, mas acho que isso não vai acontecer. Eu queria até voltar agora que você me deu essa chance aí de um presidente do Banco Central mais dovish. Nós temos o Gabriel Galípolo e temos esse Copom, essa diretoria do Banco Central já tem maioria de indicados pelo Lula, mas até agora vinha fazendo o que estava combinado antes do Roberto Campos sair. E a partir de agora, de maio, a gente tem a primeira reunião em que a decisão será deles, né? Não teve nenhum anúncio na passada, né? Porque já tinha aqueles dois anúncios que eu digo, nenhuma antecipação, nenhum forward guidance, né, para maio, mas a gente vai ter o Galípolo finalmente, né, esse grupo todo, mostrando que veio. Já disse que vai diminuir a velocidade, mas o que esperar? Será que o Galípolo e esse grupo pode se dobrar a essas necessidades do presidente Lula, ainda mais agora que a gente tem, mudei a pauta aqui, mas estou tentando manter a racionalidade. Ainda mais com o presidente Lula com a popularidade tão em baixa, você sabe que eu falava com o Maílson, desculpa, só rapidinho, só para complementar. Eu falava com o Maílson disse que no livro do Meirelles, que eu não li ainda, infelizmente, o Meirelles conta uma história de que o Lula teria ido lá pedir para ele baixar o juro, porque o juro estava muito alto, etc. e tal. E disse que o Meirelles falou: olha, presidente, eu vou fazer o que é melhor para o país, o senhor não se preocupe, fique tranquilo. Chegou no fim do dia, foi lá e aumentou os juros e lamba, cada um com seus problemas. Você acha que o Galípolo vai ser essa pessoa? Não acho que o Galípolo teria uma posição como foi, com todo respeito, como ocorreu com o Tombini. Não acho, por enquanto, isso. Ele já deu um forward guidance, que nem, por exemplo, começar a continuar culpando o Campos Neto por causa do aumento de 200 basis points. Gente, forward guidance não é escrito na pedra. Se tudo continuar como está, vou subir 1%. Ora, ele podia falar, não, a situação melhorou. Voltamos a ancorar as expectativas, não vou subir 1%. Mas é óbvio que os vendedores de miçanga da Paulista falaram, ainda é culpa do Campos Neto. Meu Deus, até quando vai ser culpa do Campos Neto? Na última reunião do cupom de março, o Galípolo falou, vamos continuar subindo, numa intensidade menor. Aqui fica a questão, 0,5 ou 0,75. Como dizia o William Goldfarb, não vamos brigar por 0,25, fala meio. Então ainda vai subir juros. Não acho. Agora, o presidente vai ligar para o Galípolo? Pode ligar, a conversa é normal, não tem problema. Agora, é importante deixar claro que o Banco Central tem que ser autônomo, porque o nosso Banco Central não é independente, academicamente falando, ele é autônomo. Porque nós não determinamos a meta da inflação. Quem determina a meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional. É o governo, Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, a Simone Tebet, sei lá como é que chama, e o Banco Central. São 2 votos com 1. Então, quem determinou a meta de 3%, desculpa, foi a turma do Lula. Então, ele que falou que era uma meta de 3%. Não, mas quiçá 4, 5. Pô, tu dá uma meta de 3%. Me tranca no quarto, fala, atinge essa meta. Fala, agora esquece a meta, vamos para 4 e 5. Eu, como agente econômico racional, fala, se não bater 4, ele vai mudar para 6. As expectativas inflacionárias pioram. Puxa vida, Kidland Prescott, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, se eu não me engano, de 1977, falando da credibilidade do Banco Central, como é importante. Você perdeu credibilidade, você perdeu tudo. Aí você não sabe se a meta vai para 4, vai para 5, vai para 6. E outra, você tem que atingir a meta, não é o teto da meta. Ah, mas vai gastar muito. Pô, então por que você pediu uma meta de 3? Aí vem esse presidente e fala, tira alimentos, tira petróleo. Tá bom, mesmo tirando os núcleos, está acima de 3. Já tiramos os núcleos. Está acima de 3, está 4,3, está 4,8 mais ou menos. Mesmo tirando todos os núcleos. É interessante que não pediu para tirar o núcleo do bônus de Itaipu, né? Mas
O bônus de Itaipu, isso não precisa, isso não deixa no núcleo. Só quando parar de ter efeito, né? Quando vier, não Exato. conta. Quando Se vier, não sair, conta. não conta. Isso dá uma preguiça intelectual, Rodrigo. E ter que discutir isso, fala. Eu dou aula, você fala, gente, tá bom. Não é assim. Não acho, voltando aqui à seriedade, que o Galípolo vá inclinar para um lado mais político. Não, por enquanto, não estou achando isso, pelo menos lendo com olhos de lince a ata do cupom, como ele escreve. Veja, o hiato do produto está positivo, a inflação está desancorada, a Europa está gastando mais, os Estados Unidos, pelo menos em março, não sabemos o que vai acontecer, o desemprego está muito elevado, o crédito está subindo, e ainda mais agora você faz crédito consignado. Quero ver a ata do próximo cupom, o que ele vai falar. Mas, por enquanto, a ata do cupom foi bem hawkish. Ou seja, falou o que era para falar, não foi bravo. Mas falou, olha, tudo isso que nós falamos aqui. A inflação está resiliente no Brasil. Paciência. E é o custo unitário do trabalho. O salário sobe além da produtividade. Tá bom, é um populismo bacana, só que é aquela coisa, eu te pago como se você fosse capaz de produzir 10 carros. Mas dada a tua educação e tua produtividade, você produz 3 carros. Mas eu mereço ganhar 10 carros. Pô, Rodrigo, você merece ganhar 1.000 carros. Mas economia é pagã. Se eu te pago como se você produzisse 10 carros e você produz 3, o que vai acontecer com o meu EBITDA? O que vai acontecer com o meu lucro? O que vai acontecer com o meu lucro acumulado? O que vai acontecer com o meu PL? Eu vou te mandar embora. Por isso que o Nairu, a taxa de inflação, a taxa de desemprego que não acelera a inflação no Brasil é mais ou menos 7,5%. Então, o desemprego cair no Brasil, desculpa, gente, isso significa mais inflação, porque está sendo contratada pessoas com salário que, perdoe-me, religiosamente merecem, mas dada a produtividade do trabalhador, não merece. De Tem solução? 1996, de 1996 a 2022, pasme, o salário mínimo subiu 90% em termos reais, descontada a inflação. Você acha que a produtividade do trabalhador brasileiro subiu 90%? Não. Tome desindustrialização. Então vou fazer na China, vou fazer na Coreia, vou fazer em outro lugar. Ah, mas o culpado é a taxa de juros. Sério mesmo que ainda nós estamos nessa discussão de que o culpado é a taxa de juros? Eu vou jogar fora o termômetro? A taxa de juros é alta porque o governo gasta demais, meu Deus. É o crowd-out effect, é o efeito deslocamento. Se você gastar demais, você aumenta a emissão de moeda. Não faça isso, isso é Argentina. Então aumenta o imposto, é o que eu estou fazendo. Ou então pede dinheiro emprestado para o setor privado. Só que o setor privado, ouvindo que gasto é vida, que eu vou gastar e que não existe mais nada, e que a Simone Tebet fala que o arcabouço fiscal só vai entrar em vigor provavelmente em 2027, tu me assusta. Eu peço mais juros, curva de juros estipa, pronto. Gasto do governo sobe, mas agora investimento e consumo começou a cair, que é o efeito deslocamento. O dinheiro desloca do setor privado para financiar a gastança do setor público, que não é em obras públicas. Isso é um fenômeno clássico. Vamos gastar adoidado. Tá bom, mas você paga. É a mesma coisa. Fala, é uma ideologia de faculdades do interior de São Paulo. Vai num banco, fala que você vai, ou melhor, vai no teu vizinho, porque banco a gente pode falar mal, né? Não pode falar mal. Vai no teu vizinho, fala que você gasta horrores, mas fala, não, mas é para o inglês da minha filha. É para a saúde da minha filha. Mas você não vai economizar nada? Não, vou gastar mais ainda. Quero que você me empreste mais. Como é que você vai sentir? Cara, você está mais com risco fiscal maior, então vou cobrar mais juros. Aonde está a ideologia nisso? Se essas mesmas pessoas, vendo que o teu parente está mais arriscado, cobra mais juro, por que eu não vou cobrar mais juro? Porque no final das contas, 35% de quem financia a dívida pública é banco, o resto somos nós.
É o meu fundo de investimento, é o meu fundo de garantia, é minha previdência privada, é meu seguro de vida, meu seguro saúde, meu seguro de carro. Está tudo isso investido em título público. Então, quem pede, os rentistas, somos nós, a maior parte. Agora, tem solução para isso? Porque, assim, o que a gente vê, agora recentemente o Alexandre Silveira saiu com uma história de tarifa social para aumentar aí de 17 milhões para 20 milhões de famílias que vão ficar isentas da conta de energia elétrica. O Haddad parece que ficou meio chateado, não porque é um gasto, mas porque, poxa, falou antes de falar comigo, né? Desrespeito ao ministro da Fazenda, aquela conversa toda. Tem chance? A gente tem alguma chance de, antes da próxima eleição, mudar essa direção? Rodrigo, economia é a coisa mais simples do mundo. O problema é a política. Você sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Você faz aquilo que tem que fazer na tua casa, que é não gastar mais do que você recebe. Porque senão você se endivida com a família ou com o banco e tem que pagar mais juros. Aí chega no macroeconômico e fala, não é assim, o que eu faço em casa não vale. Pô, trate o Brasil como você trata a tua casa. Não gaste mais do que você ganha. Pronto. Ah, mas eu preciso botar meu filho... Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Tem que cortar de algum lugar. Não quero cortar nada, gasto é vida. Tá bom, então pede emprestado. Mas como é que eu vou cortar alguma coisa num ano pré-eleitoral? Não vejo saída. Por isso que eu não concordo com o câmbio voltando para 5. Professor, eu queria agradecer extremamente, mais uma vez, pela aula e pelo tempo que o senhor dedicou a gente aqui. Se quiser adicionar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, por favor. Não, acho que já me ouviram bastante aí. Eu vou ter bastante haters por aí, mas... Mais uma flecha para São Sebastião, que eu já comentei aqui, né? Mas não é? Paciência que vai fazer. Olha, eu queria só agradecer novamente e espero que ainda tenhamos a sua presença aqui no futuro próximo, ainda quando essas tarifas aí americanas e chinesas assentarem, a gente tiver uma visibilidade melhor, né, de todo esse assunto. Sigo à disposição, meu amigo. Sempre um prazer poder falar com você. É isso. Obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Esquina Sucupira entrevista com o professor Roberto Dumas Damas, especialista aí em economia chinesa e outras cositas más. Uma conversa que passou pelos Estados Unidos, pela China, por todos os países do mundo e acabou aqui, falando um pouquinho da nossa realidade econômica brasileira, beleza? Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o like, isso tudo é muito importante para a gente aqui no canal, isso ajuda a apoiar o nosso trabalho. Além disso, siga a gente lá no esquinasucupira.substack.com, beleza? Eu vou ficando por aqui, bons negócios a todos e até a próxima. Congelamento total de preços. Não é juros.